Boa tarde. Acho que a gente vai ter que acender as lâmpadas, né? Gente, eu estou lendo alguns livros, alguns vídeos que eu já assisti há algum tempo. Então, eu vou trazer uma situação da forma que eu interpretei. Não tem livro decorado aqui, não, gente. Vai sair da forma que eu entendi. Eu não gosto, eu sou péssima para decorar livro. Eu procuro interpretar, e pode ser que a minha interpretação esteja fora do contexto de alguns, que é a forma que eu entendi. Pode ser que o outro entenda de outra forma. Então, eu vim falar um pouco sobre a Lemúria, mas falar da forma que eu interpretei. Tá? E aqui tem uma mistura, não tem um livro decorado. Para falar da Lemúria, nós temos que falar dos Pleiadianos, que eles, quando eles chegaram à Terra, eles criaram a Lemúria. E, inclusive, eles foram para o interior da Terra e criaram também colônias no interior da Terra, que ainda, segundo alguns relatos, alguns livros, fala que ainda existe essas colônias no interior da Terra de intraterrenos, isso, de lemurianos, tá? Só que os pleiadianos, quando estiveram aqui, eles aportaram, os corpos deles não suportavam a atmosfera terrestre. Era um planeta de terceira dimensão. Eles não suportavam aqui essa atmosfera. Com isso, houve a necessidade deles construírem templos de rejuvenescimento. Eles entravam nesses templos para recuperar os corpos que se desgastavam muito rápido na atmosfera daqui. Eles eram seres que viviam muito mais tempo, viviam muitos anos, e com isso eles tiveram que criar esses templos de rejuvenescimento para que entrassem. Quando não, eles tinham uma base em Marte que eles tinham que retornar para se reabastecer, se renovar no planeta deles ou na base e retornar à Terra. E esses templos de rejuvenescimento eles criaram tanto na Lemúria como na Atlântida. Só que na Atlântida foi criado tempos depois, que a Atlântida surgiu um pouco depois, e a Atlântida já havia outros extraterrestres, mas eles haviam um acordo entre eles que eles se ajudavam, tá? Porque havia interesses comuns, eram interesses comuns, e nós éramos o interesse comum, a Terra era o interesse comum. Então, eles mantinham, com esses templos, eles mantinham os corpos deles saudáveis e vigorosos, tá? E prolongavam a vida até por mais de 100 anos em cada rejuvenescimento que eles faziam. Cada rejuvenescimento prolongavam a vida por mais de 100 anos, tá? Porque no planeta deles viviam até muito mais que isto. E, como eu falei, em Marte eles estabeleceram uma base avançada, tá? Onde eles pudessem retornar rápido para casa e se restabelecerem lá. Caso aqui já não desse não fosse tão favorável, eles retornavam. Eles trabalhavam para se manterem conectados à mente universal, ao todo, ao Pai e Mãe, tá? E com a consciência operando em quinta dimensão, que eles eram irmãos de quinta dimensão. Então, aqui a Terra, para eles, era um desajuste. Eles alimentavam-se de energia prana.
Eu peguei apenas uma referência de energia prana, que são as bioenergias ou energias da vida. E prana é porque os hindus chamam essas energias de energias pranas. Os chineses têm outra visão, tem outro termo, os japoneses outro termo, cada área vai ter um termo. Então, esse prana vem dos indianos. Então, aí, essa energia prana, ela vai estar dividida em 2 grandes grupos, que é a energia imanentes e as energias conscienciais. O que são as energias imanentes? É o que a gente tem aí na natureza. O vento, a água, a gente produz energia elétrica através do vento, a gente produz energia elétrica através da água. Tudo isso é energia que vai produzir algo mais. A gente vai produzir energia elétrica até com a geoenergia, quer dizer, a energia da terra. Você vai lá, você vai pegar o petróleo, você vai pegar o gás, você vai pegar tanta coisa para produzir energia. Então, a partir disso tudo, você produz uma energia. Tá? E tem a energia cósmica universal, que tem energia que está em todo o universo, tá? Que é uma energia da qual nós não podemos fugir. Todo o universo está debaixo dessa energia, sob a ordem dessa energia. Então, nós estamos debaixo dessa energia. E nós temos as energias conscienciais. Essas energias dependem da nossa energia, da nossa vibração, com o que a gente sintoniza. Quais são os nossos pensamentos? Essa energia. Que tipo de energia você quer se ligar? Tá? Dentro dessa energia de pensamento, que você usa a mente, que é uma energia. Então, você vai se ligar com o quê? Quando Allan Kardec diz que os espíritos nos dirigem, com qual tipo de espírito você quer se ligar? Com qual energia você quer receber e sintonizar? Então, isso são as nossas leis. Eu estou trazendo a minha interpretação. Tá? Então, essa energia consciencial é uma energia individual. Aí eu vou lá falando para o evangélico, eu gosto muito de falar para o evangélico, porque eu sou evangélica. Vai lá em Ezequiel 18, quando fala que a responsabilidade é pessoal. Ali está falando de energia, meu irmão. Está falando com o que você vai sintonizar. Quando cita aquelas assim, se um indivíduo roubar, matar, fazer isso, aquilo outro, tiver um filho que não faz nada disso, será que o filho vai salvar o pai que matou e roubou? Não. Essa responsabilidade é pessoal. Aí a energia com que você está sintonizando. Então, Ezequiel 18, de uma forma que explicava melhor para aquela época, para a mentalidade daquele tempo, da forma que o povo entendesse, eles falaram de energia consciencial. Tá? Então, os irmãos que são evangélicos que estiver assistindo, vai lá em Ezequiel 18, pega essa passagem, estuda, e aonde tem responsabilidade, joga energia. Que tipo de energia você está sintonizando? E essa energia, por ser pessoal, a nossa responsabilidade também é pessoal. Ninguém vai responder por você. Você vai responder pelos seus atos. Tá? E você também vai escolher quem vai andar contigo. Quem que você quer que ande contigo. Que tipo de energia tem que ter aquele espírito que vai andar com você? Que tipo de energia que vai ter aquele mestre que está te conduzindo? Isso vai depender só de você, com o que você vai sintonizar. Então, está bem claro. Então, voltando a falar da questão da Lemúria, dos pleiadianos,
os que estavam aqui na Terra tinham os corpos densos, mas os pleiadianos que vieram para cá, eles tinham os corpos mais sutis. E eles não tinham condições de enfrentar o trabalho que exigia aqui para se manter na Terra, porque também os lemurianos, essa comunidade que eles criaram, os lemurianos, eles respeitavam muito a Terra, sabe? Eles tinham um respeito muito grande. Aqui diz que eles tentavam viver em harmonia com a Terra, eles não depredavam a Terra, eles não espoliavam, eles viviam em harmonia com a Terra. Eles tinham muita tecnologia, eles podiam usar a tecnologia deles a favor deles, mas não. Eles evitavam isso, respeitavam a Terra. Mas porque a comunidade lemuriana que foi criada era a energia feminina. Então, essa energia, ela respeitava a Terra, era uma energia muito nutritiva, tá? Ela era amorosa, era uma energia amorosa. Ela fala que ela é cheia de compaixão. Eu digo que é a misericórdia. É o bom senso entrando aí a misericórdia numa questão de justiça. Por isso que é a compaixão. Não é que você não vá fazer justiça. Você usa da misericórdia na tua justiça, entra a compaixão. Então, era uma energia que diz que era um coração de mãe. Então, no pai e mãe predominava a mãe ali. Então, havia aquela harmonia. Por isso, respeitavam a Terra. E eles conseguiam viver nesse mundo de terceira dimensão, sendo uma consciência de quinta. Eles respeitavam, nesse mundo aqui de terceira dimensão, eles nos respeitavam. Com a consciência de quinta, eles eram fraternos, nos respeitavam. E é isso que a gente tem que entender. Eles trouxeram muitas coisas boas, que eles trouxeram plantas, muitas das plantas eles trouxeram, foram eles, pelo que eu li no livro, o reino elemental que nós temos aqui na Terra, muitos elementais foram trazidos pelos pleiadianos para cá. As fadinhas, tudo isso foi trazido por eles, nós temos os elementais. E aí eles... Segundo o que eu li, eles dizem que o reino vegetal ainda contém muita informação dos antigos lemurianos. Tanto que a gente tem nos óleos essenciais, a gente tem benefícios imensos. Tá? Por isso os remédios naturais têm uma resposta muito boa, sabe? E por isso que a nossa medicação vem muito das plantas, que foi o que eles trouxeram para nós. Tá? Eles viviam unidos com outras nações estelares. Pelo que eu li nesse livro, havia 12 nações estelares aqui com os pleiadianos. Então, não foram só eles que iniciaram o trabalho genético com DNA. Houve um consenso de 12 nações estelares. Todos trabalhavam com pesquisa genética, porque eles queriam ficar aqui na Terra e eles queriam criar um corpo que pudesse suportar e eles pudessem usar esse corpo aqui para viverem na Terra. Então, o planejamento deles, eles tinham um protocolo de pesquisa de criar um corpo físico geneticamente modificado, que suporte almas de elevadas vibrações. Primeiro, eles tentaram com seus próprios corpos, mas não tiveram sucesso. Tá? Então, na Terra, aqui, quando eles vieram, na Terra estava estabelecido o reino mineral, vegetal e animal. O animal era o mais primitivo. E segundo o que o livro diz, o reino animal estava evoluindo. Ele estava evoluindo aqui na Terra, num padrão de evolução um pouco mais lento, mas estavam. Só que eles queriam acelerar esse processo, porque eles queriam ficar aqui. Havia interesse em acelerar o processo de mudança do reino do homonídeo, porque interessava a eles continuar aqui na Terra.
tá? E precisava de um corpo que suportasse aqueles espíritos com uma elevação de vibração. Então, essas nações estelares, elas não aceitavam viver em ambiente natural. Muitos deles não aceitavam viver num ambiente natural da Terra. Porque o que tinha aqui? Tinha prédios? Não, só tinha caverna. O que tinha? Nada. Então, eles queriam que tivesse comunidades altamente avançadas, como era no mundo deles. Eles queriam a tecnologia de lá, queriam o avanço de lá, e aqui não tinha. Então, eles criaram a Atlântida, com uma evolução um pouco mais, porque na Lemúria eles preferiam viver com aquele ambiente da Terra. E a Atlântida foi mais para... aí diz que a Lemúria evoluía espiritualmente e a Atlântida tecnologicamente. Tá? A Terra funcionava num aspecto de dualidade. Que dualidade era essa? Dar e receber. Então, eles entenderam que eles tinham que dar. Se eles não dessem, não podiam receber. É troca. Tá? Então, para eles poderem entrar no corpo físico compatível com a vibração deles, eles tinham que dar. Eles iam ter que trabalhar em função disso e se doar, tá? Para poder receber o que eles precisavam. Então, quando eles resolveram unir o DNA do animal da Terra com o DNA espiritual do extraterrestre, que era outro tipo de DNA, resolveram fundir um DNA de diferentes... Aí, o que eles planejaram? Eles fundiam um DNA de diferentes nações extraterrestres, apenas um. Pegavam o DNA, criavam... E transformar uma alma evoluída em um corpo físico 3D. Ou seja, acoplar uma alma evoluída em um corpo físico de terceira dimensão. Aí, de início, eles não obtiveram sucesso, sabe? A alma não conseguia se manter no corpo. Eles conseguiam trabalhar o corpo, colocavam a alma ali, que é o corpo astral com o espírito, colocavam quando havia o desencarne, o momento que o corpo físico se degradava e morria, a alma voltava para o espaço, ia embora. Ela era chamada de onde ela veio. E eles queriam que ela ficasse ali. Não queriam voltar. Aí eles tiveram... O que eles fizeram? Para ter sucesso, criaram um falso Deus que pudesse prender a alma aqui na Terra. Condicionaram, então, o cristal, a nossa Terra. Lá, os cristais, a nossa Terra, lá dentro. Então, eles acoplaram, no cristal da Terra, eles fizeram a combinação com o DNA. Aí, com essa combinação, eles passaram a controlar a alma. Então, a alma saía do corpo e voltava para a Terra, porque estava ali, ela estava presa ali naquele cristal. Foi condicionado ao cristal. Que a gente fala assim, o espírito sai do corpo, mas a atração telúrica da Terra puxa. Está lá, o cristal puxa. Ele não vai embora. Então, aí eles também tiveram dificuldades com isso, porque eles criaram um falso Deus. E é como se você tivesse... Eles dão um exemplo, como você tivesse um computador central, que tem várias ramificações, e tudo vai para o central. Tudo para o central. É a mesma coisa, tudo puxado. E com isso foi importante para eles se manterem mais tempo, aquela alma se manter mais tempo aqui na Terra. Incorporando, eles podiam, como vamos colocar assim, reencarnar.
reencarnavam. Saiu, voltava em outro corpo. Saiu, voltava em outro corpo. Saiu, e é isso que a gente vive, a roda de samsara. Tá? Mas aí surgiu um problema que eles não esperavam enfrentar, mas que começaram a enfrentar. Perderam o controle. E não conseguiram reverter essa ancoragem da Terra. Ficaram presos aqui. Eles não conseguiram reverter isso e ficaram presos. E também, o livro coloca que vários seres estelares apresentaram efeitos colaterais indesejados, provenientes da baixa vibração da Terra. Quais são os efeitos colaterais indesejáveis? O ego animal. Foi o efeito colateral indesejável, que define o DNA animal. Então, alguns seres desses foram conhecidos como seres de Belial, de guerra, de luta, de rebeldia. Então, com isso veio a ganância, o orgulho, o medo, o ódio, culpa, vergonha, uma série de problemas. E vamos dizer, isso só aconteceu aqui na Terra? Não. Isso provavelmente aconteceu em muitos outros planetas. Porque, inclusive, esse livro fala de experiências que eles fizeram em centauros. Então, aí a gente começa, eu vou trazer agora um estudo que eu estava fazendo sobre os Anunnakis, principalmente com uma situação que me chamou a atenção, que hoje eu estava conversando com a Juliana. Algum tempo atrás, talvez uns 2 anos atrás, ou perto de 2 anos, teve um mentor da casa que disse o seguinte, que nós prestássemos muita atenção uns nos outros, porque quando o Nibiru estivesse aproximando da Terra, muitos espíritos, principalmente que foram nibiruanos, ou seja, os Anunnakis, muitos espíritos Anunnakis, encarnados, eles iam sentir a energia, a vibração de Nibiru. E isso podia ocorrer problemas sérios aqui na Terra. A gente ia ver muitos irmãos enlouquecendo, muitos problemas. E isso foi avisado aqui na casa. Eu não lembro se foi gravado ou se ficou apenas para casa. Eu não me lembro disso, mas eu lembro dessa mensagem. Tá? E que era para que nós prestássemos atenção nisto. E os Anunnakis, quando participaram dessa pesquisa genética, eu vou colocar a minha visão da situação, a forma como interpretei. Não estou seguindo uma regra, nem uma receita de bolo. Eu estou falando da minha visão como em pesquisa. Toda pesquisa tem sucesso e insucesso. A gente, quando entra numa pesquisa, a gente sabe que pode ter grande sucesso, como pode ter grandes derrotas. Não é, Viviane? Toda pesquisa é assim. E filho feio não tem pai. A gente sempre fala que filho feio nunca tem pai. Então, os insucessos raramente vão surgir. Só publicam na mídia quando tem sucesso da pesquisa. Enquanto tem insucesso, não é pesquisado, não é divulgada. Só dizer, está se pesquisando, mas os insucessos não são trazidos. Está se pesquisando, mas os insucessos só vêm para a mídia quando tem sucesso. Então, só foi mostrado para nós os sucessos e os insucessos dessa pesquisa. Quantas aberrações formadas? Quantas aberrações, mexendo com o DNA de 12 nações? Quantas aberrações, quanto sofrimento, quanta alma que encarnou em corpos que vieram, quantos corpos até que tiveram que ser destruídos, porque a formação não estava adequada e a alma não podia viver naquele corpo. Quantos corpos foram destruídos? Isso eu não li em local nenhum, eu estou falando como pesquisadora. Quantos corpos?
foram destruídos, porque toda pesquisa tem um insucesso. Quantos corpos? Quantos irmãos sofreram com isso? Tá? Então, há uma carga de sofrimento aí. Há um problema a resolver. Então, eu acredito que muitos de nós, eu não me excluo, porque eu não sei qual é a minha ascendência, tá? Eu não me excluo disso. Quantos de nós participamos disso e somos responsáveis por essa pesquisa e as destruições que foram feitas? Tivemos sucesso, sim, mas muita destruição. E pela lei do universo, você é tão responsável pelo sucesso quanto pela destruição. Você não está longe. Então, quantos de nós estamos encarnados nesse tempo, respondendo até pelaquela época ainda? Tá? Quantos de nós? Muitos. Então, quando se fala para a gente ter cuidado, quando foi avisado aqui eu acho que foi um preto velho que falou, se eu não me engano, que nós ficássemos atentos com essa energia quando Nibiru estivesse próximo. A gente sabe que ele está aqui bem próximo. E eles têm quantos canais têm avisado dessa situação que a gente está vivendo, dessa mudança de atitude das pessoas que mudam da água para o vinho. Aí falam que muitas pessoas vão aloprar, muitos vão enlouquecer, muitos vão ficar tão radicais, vão ficar com convicções inabaláveis, aquela convicção firme que não cede, porque não consegue abrir um raciocínio mais lógico. Então, eles estão avisando isso o tempo todo. E a gente sabe por que isso vem lá de trás. E nós estamos incluídos nisto. Será que nós não estamos presos aqui por causa dessa situação? Estamos. O que a gente quis fazer? Por que a gente veio? Nós temos responsabilidades. Então, quem está aqui na Terra está porque precisa estar. Algum motivo tem. Ninguém está aqui porque está passeando. Todo mundo que está aqui tem responsabilidade com a Terra. Tem responsabilidade com a terra, tem responsabilidade com o irmão, tem responsabilidade com a nossa vegetação, tem responsabilidade com os nossos minerais, tem responsabilidade com os animais, o que nós fizemos? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Por isso que tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que eu falo, eu vou interpretar da minha forma, que diz que o coração do homem é enganoso. E a gente sabe que o que nos rege nos sentimentos e tudo mais é o coração. A mente fica um turbilhão, mas o coração é que dá uma definição. Engana nas nossas percepções, engana nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos engana muito. E às vezes aquilo que a gente está convicto de que não é, porque está nos enganando, engana a nós mesmos. Por isso que é necessário nós ficarmos reavaliando o tempo todo até que ponto nós estamos gostando de ser enganados, ou até que ponto nós estamos percebendo que somos enganados, ou até que ponto nós nas nossas convicções inabaláveis, não percebemos que estamos sendo enganados. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Eu tinha momentos aqui na casa que eu conversava, eu cheguei a comentar com alguns irmãos, que eu não vou citar nomes, que eu dizia que nós estamos aqui porque precisamos estar. E que todo trabalho espiritual que existe aqui na Terra é com a permissão do Pai. Errando ou acertando, o Pai permitiu. Mesmo locais que erra mais do que acerta, é permissão do Pai. E eu aprendi isso, e uma das coisas que eu mais faço na minha vida, e desde que começou esse trabalho, é orar pelos trabalhos espirituais
não só do Brasil, como de muitas outras casas, muitos outros países. Eu oro por todos os trabalhos espirituais. Eu não quero saber quem está à frente, porque eu vejo que a luz e as trevas, elas trabalham em equilíbrio. Porque tem, lá nas trevas, você tem aqueles que estão nas trevas, e que a gente diz, é um espírito trevoso do bem. Quantos que a gente fala que é um espírito trevoso do bem, que está ajudando a luz? Está lá, trabalhando em prol da luz, da mudança. Está lá ajudando. Será que é tão mal assim? Aí eu parto do princípio que eu digo, será que alguém é tão bom que não tem algo destrutivo dentro de si, nem tão mal que não tem algo de bom dentro de si? É a nossa dualidade. É o bem e o mal dentro de nós. Então a gente fala assim, tudo é dualidade. Sim, as trevas e a luz se equilibram. É o equilíbrio. Você trabalha dentro de um equilíbrio, tanto que tem os que estão na treva que estão ajudando a luz. E quantos da luz que caem para as trevas? Que vêm, encarnam, entram no corpo físico e se perdem e vão para lá. E às vezes os outros fazem isso para tirar ele de lá. Consegue. Eu tive uma experiência aqui no trabalho espiritual que isso me marcou muito. Um espírito que foi resgatado, ele se colocou como se ele fosse um espírito muito evoluído que caiu. Ele mesmo falou, da forma como ele se descreveu, ele foi muito evoluído e caiu. E ele dizia assim, irmã, as duas mãos em Jesus. Irmã, não faça o que eu fiz. Ele chorava e falava comigo. Ele veio na Sabrina. E ele chorava. Irmã, não caia na armadilha que eu caí. E ele falava comigo, não caia nessa armadilha, irmã. Firme, firme, ainda falava firme com Jesus, firme com o Pai, irmã. As duas mãos firmes. E foi indo, foi levado. Quem veio buscar ele foi o Arcanjo Miguel. Veio buscar ele, e ele falava, não esqueça, as duas mãos firmes. Ele falava, isso vai estar no nosso livro, está lá no nosso livro, essas experiências que eu tive aqui na casa. Está no nosso livro. Teve um outro irmão que ele também foi um espírito muito evoluído. Esse também me marcou, eu não sei que tipo de relação eu tive com ele, porque ele dizia assim, eu sabia que você não ia me deixar aqui. Ele falava assim para mim, eu sabia que você ia vir me buscar, você não ia me deixar aqui. Então, são experiências. O que eu fui? Eu não sei. Entendeu? Mas ele sabia que eu ia voltar para buscar ele. Então, gente, é momento da gente pensar. Eu não estou falando isso que eu quero fazer. Eu quero aliar duas coisas. Eu não vou ser hipócrita. Eu estou divulgando o nosso livro, que tem coisas belíssimas ali. E estou falando da minha experiência diante disso aqui que eu trouxe. Tá? Da minha experiência aqui no trabalho espiritual lá de trás. Não é da agora, não. Da agora a experiência foi outro ciclo que a gente viveu que foi necessário. Foi um ciclo de luta pelas vidas. E foi uma luta intensa. Uma luta muito intensa. Que a gente luta mesmo pelas vidas. A gente luta por todos nós. Eu estou lutando por mim, estou lutando por todos que estamos aqui, a gente aprendendo a olhar a dificuldade de cada um e respeitando a dificuldade de cada um. E indo até o possível, do possível, do possível e além do possível. Porque tudo é escolha, e a escolha é individual. Eu não posso escolher pelo meu irmão. O irmão tem que fazer a escolha. Então, eu estou trazendo a minha experiência. E que Deus possa falar mais aos nossos corações. Eu peço os irmãos que me perdoem, porque eu estou trazendo a minha interpretação.
Se tiver irmãos com interpretações diferentes, é muito bem-vindo para se expressar. Eu sempre leio tudo e agradeço, porque tudo é crescimento. Não importa a forma como o irmão escreva para mim. Eu recebo de coração aberto, porque tudo é crescimento. Tá? Aí eu leio todas. Aquilo, eu faço igual o apóstolo Paulo. Eu retenho o que é bom. Aquilo que eu acho que não vai me fazer bem, eu boto de lado. O que me faz bem, eu guardo no coração. Mas eu não deixo de ler. Mas eu procuro separar. Aí eu trago aquilo que me faz bem. E é um direito que o irmão tem a fazer a colocação dele. E eu sempre leio. Eu não deixo de ler. Sempre que eu gravo um vídeo, eu vou lá ler todos os comentários. E agradeço cada comentário que tem. Porque eu avalio cada um, procuro analisar dentro daquilo que eu estudo. E aquilo que é importante para mim, eu guardo no meu coração, porque é meu crescimento. Então, que os irmãos possam ser abençoados pelo Pai e Mãe, porque Ele existe. A fé, quando Jesus diz que se a gente tiver fé, assim, de um grãozinho de mostarda, a gente remove os montes, ou seja, a gente remove até os véus, né? Remove o véu que está na nossa frente, remove os montes da ignorância que está dentro de nós. Então, se a gente tiver uma fézinha um grão de mostarda, quantos montes serão removidos de dentro de nós? A gente fica olhando para um monte enorme e diz assim, eu vou transportar um monte de lá para cá. Não, o monte está dentro de nós, que nós temos que transportar esse monte. Quantos montes a gente vai ter que... Quantos montes de convicções inabaláveis nós vamos ter que desmontar? É a quebra de paradigma. Quando a gente fala em quebra de paradigma, aí pensa assim, é religião. Não. Nem sempre a religião, as convicções individuais. E as nossas convicções individuais, que a gente não abre mão e não quer reavaliar quando vem as informações, essas fazem um estrago maior que a religião. Porque é pelas convicções inabaláveis que nós temos guerras. A gente fala assim, tem guerra de religião. Mas não é toda religião que luta. E geralmente, quando você vê uma religião lutando contra a outra, pode ver que tem interesse sociopolítico econômico. Tem interesses econômicos, principalmente econômicos e políticos ali. Então, não é só a religião a causa do confronto. Então, é essa mensagem que eu deixo, que Deus nos abençoe.